Já Pablo Verratti decidiu se pronunciar por meio das suas redes sociais, afirmando que nem ele nem seu empresário entraram em contato ou o ofereceram para o Fluminense. Entre outras coisas, o Verratti disse, abre aspas, se alguém fez isso, foi sem nosso consentimento ou aprovação, fecha aspas. Bora te falar agora sobre Gabriel Pirani, você lembra dele, né? Meio atacante de 22 anos de idade, revelado na base do Santos, com passagem pelo Fluminense, Pirani decidiu voltar ao futebol brasileiro e foi, por conta disso, sugerido para alguns clubes daqui, entre eles o Vasco, o Cruzeiro, o Red Bull Bragantino e o Grêmio. O Vasco e o Cruzeiro pediram mais alguns dias para avaliar alternativas e possibilidades. Os outros dois clubes não se manifestaram. Quero contar também que o Vitória tem a intenção de contratar o Gabriel Pirani e já está em tratativas com o Juliano Bertolucci, o principal empresário de futebol no Brasil, é quem representa o jogador. Pirani, repito, 22 anos de idade, vem de uma temporada boa no futebol americano. Ele defende o DC United, 36 partidas, 6 gols e uma assistência. Foram 13 jogos como titular e 23 na condição de reserva, mas vale a lembrança de que nas duas últimas partidas do ano ele começou como titular. Segundo apurei, para contratá-lo comprando, esse time vai precisar desembolsar cerca de 2 milhões e meio de dólares. Só que o contrato do Pirani termina em dezembro de 25 com prorrogação automática para 2026 e para 2027. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Vinícius Gomes. Boa noite, Nicola. Hoje recebi a triste notícia em seu corte que o Vasco perdeu o Grego para o São Paulo. Pedrinho vai afundar o clube. Situação devastadora. Bora usar a mensagem do Vinícius para começar a explicar um pouquinho dessa história do Marinacks. Quem acompanha o canal com mais frequência vai lembrar que eu fui o primeiro a dizer que o Marinacks queria comprar um clube no Brasil. Depois disse que o Vasco tinha negociações. E depois contei que havia um outro clube também com quem o Marinacks conversava. Eu só sabia que era da Série A, tentei avançar, descobri que não era o Fluminense, o Atlético Paranaense, enfim, fui conversando com um monte de gente, mas nunca desconfiei que poderia ser o São Paulo. No fim da semana passada, o GE trouxe a informação de que era o São Paulo, numa condição diferente da do Vasco. E hoje, pela manhã, eu conversei com uma pessoa importante do São Paulo, ela me deu todos os detalhes das tratativas entre São Paulo e Marinacks. O negócio está em estágio avançado. São Paulo e Marinacks esperam sacramentar esse acordo nos próximos dias. E, se oficializar esse acordo, o Marinacks desiste das tratativas com o Vasco. Nesse momento, o Marinacks está em diligências com o Vasco. O que é diligência? Ele está entendendo todas as condições, dívidas, aportes, percentuais, quanto é que o Vasco quer, como é que funcionaria essa negociação. A negociação mais antiga no Marinacks é com o São Paulo, já se vão 8 meses de tratativas. A primeira conversa aconteceu na cidade de São Paulo entre o Marinacks e o Júlio Casares. Na semana passada, o Casares esteve em Londres e conversou por 3 dias consecutivos com o magnata grego para tratar sobre uma série de ideias, tá? O São Paulo não vai vender Cotia. O São Paulo não vai fazer de Cotia uma SAF. A ideia é que o São Paulo tenha um sócio para investir na base do São Paulo. Então o Marinacks vai colocar um dinheiro superior aos 400 milhões de reais investidos na compra do Cruzeiro pelo Ronaldo e na compra do Botafogo pelo Textor. A grana vai ser superior num período de mais ou menos 10 anos de contrato, e o São Paulo e o Marinacks vão chegar a consensos em relação a quais jogadores serão contratados. A ideia é que o São Paulo tenha a maior capacidade de investimento para contratar atletas na base. Surgiu um menino no Mirassol de muito destaque, o São Paulo vai e paga para comprá-lo do Mirassol. Surgiu um volante de enorme qualidade no Independente Santa Fé, o São Paulo vai e fecha a contratação desse atleta. O São Paulo vai ter um volume grande de reforços na base para que esses caras subam para o profissional e sejam vendidos. E aí a divisão da grana já está sendo estabelecida. O São Paulo ficaria com um percentual que variaria de 60% a 65%, restante para o Marinacks, tá? Então, ao longo do programa eu posso dar mais detalhes desse acordo, tem uma série de novidades, não está fechado, mas existe muito otimismo dentro do São Paulo. O Maicon Vidal, Nicola, o bilionário russo faz parte de 9 bilionários russos que não tem nenhuma sanção. Se não me engano, ele contratou o Thiago Escuro. Cara, bom saber. Eu conversei com o Escuro, deixa eu mandar uma mensagem pro Escuro. Escuro, boa noite. Ainda tá acordado? Ontem eu tinha mandado mensagem pro Escuro, mas estava tarde na live, e ele só me respondeu hoje. Tinha mandado mensagem pro CEO do Mônaco, se era verdade que o Caio Henrique
Isso eu nem contei em vídeo, então vocês estão sabendo em primeira mão. Porque ontem especularam que o Corinthians estaria negociando com o Caio Henrique. Aí eu até mandei o print de uma matéria. O lateral, Caio Henrique, atualmente no Mônaco e com contrato até junho de 27, está na radar do Corinthians, o clube buscou informações. Eu perguntei, imagino que já esteja dormindo. Quando acordar, me conta se tem algo de real nisso. A resposta, 0 contato e 0 chance, tá? Então, Caio Henrique no Corinthians, podemos descartar. E mandei agora mensagem por escuro, vamos ver se ele consegue responder, e a gente já emplaca essa pergunta que é super importante também. Fábio Cunha, Nicola, esse dinheiro do Marinax, o São Paulo poderá usar para outras coisas como um empréstimo e recomprar depois, pagamento de dívidas e etc. Vamos lá, Fábio. A informação que eu obtive é de que esse dinheiro que vai ser superior aos 400 milhões de reais investidos pelo Ronaldo no Cruzeiro e pelo Textor no Botafogo será exclusivamente para a base, tá? A parceria é na base. Digamos que o contrato seja de 10 anos e seja fechado por 500 milhões de reais. Eu não sei se são 500 milhões. O pessoal só me contou que é um valor superior a das SAFs do Botafogo e do Cruzeiro. Então vamos trabalhar com 500 milhões por um contrato de 10 anos. O período também não está fechado, a negociação em 10 anos. São 50 milhões de reais por ano. São Paulo teria essa grana para contratação de atletas, para eventualmente compra de percentuais de jogadores que já estão na base do São Paulo, tá? É muito dinheiro. São Paulo teria capacidade para buscar os principais jogadores de base do futebol no Brasil. Aí tem um outro ponto que eu ainda não contei, mas está no vídeo de hoje, no vídeo da tarde. Se o São Paulo fecha com o Marinax, a parceria do Marinax será para a base, mas não está descartada uma colaboração entre o São Paulo, o Nottingham Forest, o Rio Ave e o Olympiacos, que são os clubes do grupo do Marinax. O que a gente pode entender por colaboração? O São Paulo pode trocar know-how, pode trocar funcionários, pode trocar membros da comissão técnica e até jogadores. Vamos imaginar que essa parceria já existisse 2 anos atrás. O Scarpa estava no Olympiacos, meio encostado, não conseguiu jogar lá na Grécia antes de ser comprado pelo Galo. Nesse momento, se a negociação já existisse, o São Paulo certamente teria prioridade na compra do Scarpa, tá? A última. Prometo que conforme eu for lembrando, também vou acrescentando. Mas o Marinax exige que esse acordo com o São Paulo conste uma prioridade para ele na compra da SAF do São Paulo. Se um dia o São Paulo virar SAF, o Marinax quer ter a prioridade para comprar, acho justo até por tudo que está sendo plantado. Vinícius Gomes, em outras palavras, o Marinax vai ser, entre aspas, o dono do São Paulo. Investimento não será só na base, será no clube em geral, só não enxerga quem é bobo. Cara, não tinha pensado nisso, posso estar sendo ingênuo, tá? Mas o que eu ouvi é promessa que vai ser para base. Embora convenhamos, 50 milhões de reais para base por ano é muito dinheiro. Deixa eu até acrescentar uma informação, lembrei agora. Até contei no vídeo da tarde, mas não sei se todo mundo viu. O Gabriel Pirani, jogador revelado no Santos, com passagem pelo Fluminense, que pertence ao DC United, quer voltar para o Brasil, tá? E ele foi sugerido para alguns clubes, Grêmio, Vasco, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Além da sugestão para esses clubes, houve também um contato do Vitória para com os empresários dele. Ele é representado pelo Juliano Bertolucci. Não há um acordo, não há nada fechado, mas o Vitória foi aquele que demonstrou a intenção de contratar o Pirani. O problema é que o DC United pede 2,5 milhões de dólares para o negócio avançar. O Célio Antônio, boa noite, Nicola. Esse russo não tem impedimento. É legal você responder isso, mas eu ainda estou esperando o Amodeu, que é o CEO do Vasco, me dar algum detalhe a respeito desse assunto. Eu mandei essa mensagem no começo do programa. Dmitry Roboloev faz parte de um pequeno grupo de bilionários russos que não foram incluídos na lista de sanções feitas por Estados Unidos e União Europeia, podendo negociar a SAF do Vasco. Boa. Então acho que agora ficou ainda melhor explicado. Deixa eu mandar uma mensagem para o Pedrinho. Pedrinho, que sempre me atendeu super bem, né? Mesmo como presidente, deu para dar uma sumida. Mandei aqui, tá? Vamos lá. O Vasco tem, de fato, proposta do russo. Proposta não. Tem uma conversa com o russo que vocês estão citando desde o início da live. Até tinha mandado mensagem e existe. Nem o Vasco sabe ainda
se esse russo tem alguma restrição em relação aos Estados Unidos. Só para lembrar, existem uma série de boicotes e vetos de negócios com russos, clubes russos, enfim, por conta daquela guerra entre Rússia e Ucrânia. O Vasco ainda não tem o feedback de que esse cara pode ou não avançar nas tratativas. Mas, porém, contudo e todavia, o Vasco acredita na possibilidade de o Marinacci fechar com o Cruz Maltino, mesmo sabendo na negociação que é anterior com o São Paulo. O Vasco ouviu feedbacks muito positivos do Marinacci e dos seus representantes, tá? De que comprar o Vasco seria uma baita de uma possibilidade, de um clube de engajamento gigante, de torcida pesadíssima, tá? Então, hoje eu postei a informação aqui no blog, aqui no canal e também no meu blog, que o São Paulo está super otimista com o acordo com o Marinacci. E o São Paulo entende que, fechando com o Marinacci, a negociação com o Vasco está descartada. Só para trazer o outro lado. O Vasco entende que está numa fase anterior à do São Paulo, ainda na fase de diligências, em que o Marinacci está entendendo todas as dívidas, os problemas, os processos, mas que o Marinacci demonstrou muita euforia com a possibilidade de adquirir o Vasco. E aí essa pessoa com quem eu estava conversando até falou: Nicola, se você é o Marinacci, você fecha uma parceria para ter participação na base do São Paulo ou para ser dono do Vasco? Aí eu falei, mas e a condição? Você vai pagar um pouco mais, mas vai... Quando essa pessoa perguntou para mim, eu falei, eu vou de Vasco, eu vou comprar o Vasco em vez de ser sócio na base do São Paulo. E ela falou, pois é isso que a gente está imaginando que possa acontecer. Então, só para trazer o outro lado também, existe a parada do Russo. O Russo é mais um dos interessados. O Vasco ainda não tem esse feedback se ele pode ou não levar o negócio adiante, mas o Vasco não se sente completamente alijado do processo com o Marinacci, mesmo com o otimismo do São Paulo em relação ao grego, tá? Eu só queria trazer esse feedback importante, foram vários outros temas também debatidos aqui, conversados, mas esse talvez seja o mais importante. O Vinícius Gomes, Nicola, o Rio Ave é filho do Marinacci, do filho do Marinacci. Qual a possibilidade de o filho comprar o Vasco, mesmo com a parceria no São Paulo, até porque o interesse do Vasco é o do filho? Entendi o que você quis dizer. Tá bom, o Marinacci fechou com o São Paulo, mas o filho dele compra o Vasco. Essa pessoa do Vasco com quem eu estava conversando, que vê o Vasco na briga, ela nem acha uma maluquice se o Marinacci tiver os dois clubes, tá? Tiver parceria com o São Paulo e for dono da SAF do Vasco. Enfim. O Marinacci, a reunião do Vasco e do Renato já se acertou. Cara, esqueci de perguntar. Ai, meu Deus, desculpa a minha falha. Mário Arthur, Nicola, tá sabendo que o Vasco entrou no circuito por Pogba através do Payet? Cara, não sabia, mas não faz sentido, Mário, porque, cara, o Pogba ele quer entre 3 e 4 milhões de reais. O Vasco está encontrando enormes dificuldades para pagar a conta, porque ele contava com o dinheiro da 777. A partir do momento em que o Vasco for vendido, e eu sei que o Vasco está fazendo enormes esforços para que isso aconteça rápido, aí sim dá para pensar em técnico grande, tá? Aí, torcedor vascaíno, quero sua opinião nos comentários. Vamos debater aí sobre essas notícias do Vasco da Gama, né? Tudo agitado aí sobre a SAF do Vasco, primeiramente, né? Com o Marinacci muito avançado com o São Paulo, né? Para a compra da base lá, né? O investimento que ele quer fazer na base do São Paulo. Tem muitos vascaínos dizendo que acabou o negócio com o Vasco, que pode ter esfriado as conversas com o Vasco da Gama, né? Sendo que as conversas ainda estão em andamento, né? Está no processo de verificação de documento, né? O Marinacci tem a intenção de comprar o Vasco e o negócio com o São Paulo, até onde foi informado, ele é na base. Acontecendo isso, ele pode fazer os dois investimentos, na base do São Paulo e comprar a SAF do Vasco. Ele não pode investir no clube principal do São Paulo, caso comprar a SAF do Vasco. Se ele fizer algum acordo com o São Paulo para mexer na equipe principal, ele não vai poder comprar a SAF do Vasco. Então fica aí essa questão. E vamos aguardar, né? Porque já está em fase de processo de verificação de documento para poder saber se
se é vantajoso para ele ou não a SAF do Vasco, como está em dívida, como está de valores que tem que ser pago, e ele está nesta visão primeiro antes de fechar acordo com o Vasco da Gama. Então peço que você deixe aí seu comentário nesse vídeo. Vamos falar aí sobre essa situação de SAF, de chegada de jogadores, né, como Gabriel Pirani. Eu particularmente não sou fã do jogador, acompanhei ele em alguns jogos, principalmente no Fluminense, né? Ele foi muito fraco, né? Via muitos torcedores reclamando, tenho até amigos tricolor, muitos reclamaram dele, né? Ele não era bom e o Diniz que gostava da utilização do jogador. Acho fraco para o que o Vasco precisa no momento. Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal também.